E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Espero que vocês já estejam aí confortáveis, já no ponto de assistir a nossa aulinha de língua portuguesa com a professora Nara Moraes, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vocês lembram da aula passada, não lembram? Começamos a estudar o gênero notícia, né? Aprendemos um pouco sobre os elementos da notícia, certo? Ainda lembram, não é? Bom, hoje nós vamos continuar estudando o gênero notícia. Olha aí o tema da nossa aula, notícia. Só que hoje nós vamos focar no fato central da notícia ou temática, tá bom? Como é conhecido também. No tema, no assunto, no fato central da notícia, certinho? Então vamos lá? O gênero é notícia e a nossa habilidade é essa aqui. Identificar em notícias, em reportagens, fotoreportagens e comentários de notícia, o fato central ou a temática retratada. Além disso, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, tá bom? Já até destaquei aí o que nos interessa hoje. Identificar em notícias, o fato central ou a temática, tá bom? Suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula? Já estão aí com o caderninho, lápis na mão para anotar o que foi interessante? Ótimo, que foi essencial que vocês digam assim, isso eu não posso esquecer, anota, tá bom? O restante é só prestar atenção, me ouvir e acompanhar direitinho que vocês irão aprender, ok? Então vamos lá, vamos começar relembrando o que é a notícia, tá? O que é esse gênero textual tão essencial, tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Já pensou viver num mundo sem saber o que está acontecendo nele? Não dá, não é? Então a gente tem esse gênero textual aqui que é responsável por nos deixar informados, por nos contar o que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até no restante do mundo, tá? Hoje em dia, com as novas tecnologias, com a internet, com a informatividade, a gente consegue saber tudo o que está acontecendo, né? E no momento exato que as coisas acontecem, olha só. Antigamente, para saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo, demorava muito tempo. Hoje em dia a gente sabe, na mesma hora que você liga a TV, na mesma hora que você pesquisa ali no seu celular, às vezes você abre o celular, já aparece lá as notícias, não é? Hoje a gente tem muitos meios de se estar informado, de saber o que está acontecendo, por meio da TV, do jornal escrito, do jornal televisionado, né? No rádio também, na internet e até nas redes sociais. Mas aí vocês vão ter que ter um pouquinho de cuidado, tá? Porque nem sempre essas notícias que aparecem no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, são notícias verdadeiras. E aí já grava logo, pessoal. Quando a gente fala em notícia, a gente tem que já ter em mente que se trata de um texto que é, em tese, para falar sobre fatos reais, verídicos. Mas não é bem assim que acontece no dia a dia não, tá bom? Então fiquem atentos, entendam o que é esse gênero, como que ele é estruturado, o que deve ter nele, para que vocês não caiam aí nas notícias falsas e não saiam compartilhando elas, porque são muito perigosas, tá bom? Em uma aula oportuna a gente vai falar um pouquinho mais sobre as fake news, as notícias falsas, tá bom? Mas hoje vamos focar aqui nas notícias verídicas, no que realmente deve ser, tá bom? A notícia é um texto jornalístico de cunho informativo, que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. Lembra da aula passada? O que foi que eu disse para vocês? Que o objetivo principal da notícia é informar, tá bom? Informar a sociedade, informar o leitor dos fatos que estão acontecendo, onde ele mora, no país, no estado, na cidade, no mundo, tá bom? A notícia consiste em um texto curto, relativamente curto, tá bom? Que relata fatos verdadeiros, olha aí o que eu tinha falado para vocês ainda há pouco, de forma objetiva e impessoal. Quem escreve a notícia não vai ali emitir a opinião dele. O papel de quem escreve a notícia é simplesmente contar para o leitor os fatos, tá bom? Narrar os fatos, relatar o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e por quê, tá bom? Essa é a preocupação de quem escreve a notícia. Então eles vão relatar ali um fato, tá bom? Um acontecimento real, um acontecimento atual e acontecimentos esses de interesse geral, tá bom?
Por isso que eu falo para vocês, é um texto que faz muito parte do nosso dia a dia, tá bom? Todos os dias a gente tem contato com esse texto. A cada dia que você acorda já tem notícia ali fresquinha para a gente saber o que está acontecendo, tá bom? Algumas notícias boas, outras ruins, mas a gente tem que ficar sabendo o que está acontecendo, tá bom? Então, entendido aqui o que é uma notícia, vamos continuar nossa aula, tá? Trouxe aqui algumas características da notícia, tá? Algo que a gente deve observar bastante e já fica muito atento, porque isso aqui te ajuda a identificar também o que é uma notícia verdadeira e o que é uma notícia falsa, tá bom? A notícia é um texto que se preocupa em relatar fatos recentes, tá? Coisas que estão acontecendo ali na atualidade. Tanto é que cada meio de comunicação quer ser o primeiro a contar os fatos, tá bom? Então são fatos recentes. Por esse motivo, gente, os verbos normalmente dos títulos, eles vão aparecer ali no presente, tá bom? Para indicar ainda mais esse fato recente, tá bom? Tem como objetivo informar com exatidão. Falei para vocês já, não é que o objetivo principal da notícia é informar. É por esse motivo também, pessoal, que o lead, aquele primeiro parágrafo que nós já estudamos na aula passada, ele traz ali de maneira bem exata, de maneira bem direta, o que aconteceu, com quem, onde, como, porquê, quando, tá bom? Tudo muito direto, muito exato. A notícia ela procura ser neutra e confiável, ou pelo menos deve ser confiável, né? Inicia-se com uma manchete bem objetiva, é aquele título, aquele que aparece bem de início. Se você passar por uma banca de jornal, vai ver os jornais lá destacados, né, colocados lá, e aí vários jornais, e cada um tem lá os títulos bem destacados, normalmente com uma cor mais escura do que as outras, com um tamanho de fonte maior do que as outras, que é para realmente chamar a atenção do leitor, tá bom? O verbo desses títulos, dessas manchetes, eles devem estar ali no presente, tá bom? Esse fato de estar no presente, já falei para vocês, é para reforçar ainda mais essa ideia de que está sendo narrado ali, está sendo relatado um fato recente, tá bom? Mas dependendo do acontecimento, lá no corpo da notícia a gente pode encontrar os verbos no pretérito, né? Se eu vou contar algo que já aconteceu, os verbos aparecem ali no passado, certinho? Podem ser encontrados em jornais impressos, na televisão, no rádio ou na TV, tá bom? Ou na internet, melhor dizendo. Hoje em dia, eu já tinha falado para vocês lá no início que hoje em dia a gente tem mais chance ainda, mais oportunidade de saber tudo o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo como um todo, né? Hoje é muito fácil, a gente sabe do que está acontecendo no exato momento em que as coisas acontecem, que os fatos acontecem, tá bom? Isso tem sido cada vez mais rápido, tá bom? Essa informação, a forma como as notícias, como as informações chegam até nós é de maneira bem mais rápida, tá bom? Então tá aí, por meio de jornais impressos, TV, rádio e internet, a gente fica sabendo o que está acontecendo, tá bom? A gente fica sabendo as notícias, certinho? Uma notícia bem estruturada, pessoal, ela deve ser constituída de 3 partes importantes que nós já estudamos na aula passada e vamos relembrar aqui, tá? É muito importante que vocês saibam disso. Basicamente é essa a estrutura de uma notícia. O título, que tem a função de atrair o leitor. Nota que eu nem coloquei aí o subtítulo, porque eu já tinha falado para vocês que o subtítulo é opcional, não é isso? Pode aparecer em algumas notícias, em outras não, tá bom? Mas é essencial, título, lead e corpo da notícia. O título é aquela frase, aquela manchete que tem como função ali atrair o leitor, para que ele leia toda a notícia, para que ele saiba o fato que está sendo relatado, tá? O lead, pessoal, geralmente é aquela parte do texto, a primeira, geralmente não, é o primeiro parágrafo do texto, tá bom? Que geralmente responde às perguntas: o que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu. Algumas notícias já trazem no lead o como aconteceu e o porquê. Outras deixam isso lá para o corpo da notícia, onde ele vai aprofundar um pouco mais ali o fato narrado, tá bom? O fato relatado. E por fim o corpo da notícia, que é o desenvolvimento, é o restante do texto, tá? É onde
quem escreveu a notícia vai desenvolver ali um pouco mais o assunto que está sendo relatado, tá bom? Vai apresentar detalhes sobre o tema. Como eu disse, algumas notícias deixam aqui no corpo dela, no corpo da notícia, para falar como aconteceu aquele fato e por que acontecer, tá bom? Então, basicamente, essa é a estrutura da notícia. Título, lead e corpo da notícia, tá bom? Trouxe mais uma vez aquele esquemazinho da aula passada para vocês visualizarem essa estrutura da notícia, esses elementos da notícia, em uma aqui bem mais prática, tá bom? Então tá aqui aquela noticiazinha da aula passada e a gente vai relembrar aqui, tá? Esse é o título, tá bom? Que é essa frase, essa manchete que se encontra logo bem no início, tá bom? A primeira coisa que a gente lê da notícia. Está destacada normalmente com letras maiores, com uma cor diferente, tá bom? E isso se deve ao fato de ser uma frase que vai atrair o leitor para ler aquele texto, tá bom? Essa frase ela deve ser breve, deve ser atrativa e deve esclarecer bem o assunto. Tanto é que ao ler a manchete, ao ler o título, a gente já tem noção do que o texto irá tratar, do que o texto irá falar, tá bom? Mais embaixo nós temos o subtítulo, que é opcional, não é facultativo. Pode aparecer, mas também pode não aparecer na notícia, tá bom? Ele vai surgir logo após o título e ele vai detalhar um pouco mais a informação que foi apresentada ali no título, tá bom? O subtítulo ele traz mais detalhes que não foram apresentados no título, na manchete. Em seguida, nós temos o primeiro parágrafo do texto, né? O primeiro parágrafo da notícia, conhecido como lead. Esse primeiro parágrafo, ele vai trazer respostas para as perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, quando e onde. Normalmente, você encontra a resposta para essas perguntas no primeiro parágrafo. Algumas notícias diz logo como e por quê. Outras preferem responder essas duas perguntas no corpo da notícia, tá bom? E aí, por fim, nós temos aqui o outro elemento da notícia, que é o corpo da notícia, certo? É o texto que desenvolve o assunto, é o restante do texto, é a parte ali da notícia que vai trazer mais detalhes sobre o fato que está sendo narrado, tá bom? Normalmente, responde-se às perguntas como aconteceu, né, e por que aconteceu aquele fato, tá bom? Além disso, vai trazer ali as consequências e também as fontes da notícia, tá bom? E aí, muita atenção às fontes da notícia. Uma outra dica para vocês que ajuda a identificar se uma notícia é falsa ou não. Fiquem muito atentos, tá bom? Quem é que está transmitindo aquela notícia, tá? Quem é que está passando aquela notícia para você? É algum jornal que você conhece? Que já tem ali um renome na sociedade, que já é conhecido? É um site que você nunca ouviu falar na vida? Faz uma pesquisa rapidinho antes de sair compartilhando, tá bom, pessoal? E aí, para complementar a nossa aula, nós vamos para a prática mais uma vez, né? Eu trouxe um texto pertencente ao gênero notícia para que vocês consigam visualizar tudo isso que foi explicado anteriormente, tá bom? Neste texto aqui. Olha só, pessoal. Uma das notícias que eu li que gostei muito e acho que vocês vão gostar também. Também é uma notícia bem recente, né? Maranhense sexagenária é aprovada no vestibular após 36 anos tentando. Olha esse título, já me chamou a atenção na hora. Ana Maria Cabral conseguiu ser aprovada no PAS 2021 para o curso de Pedagogia na Universidade Estadual do Piauí. Olha aí o subtítulo pormenorizando um pouco mais o título, né? Ou seja, trazendo um pouco mais de detalhes sobre o que foi dito lá no título. E a gente vai para o primeiro parágrafo da notícia, o lead, né? Tenta visualizar aqui a resposta para aquelas perguntas, pessoal. A maranhense Ana Maria Cabral, de 60 anos, realizou o sonho de entrar numa universidade pública. Desde 1985, ela buscava fazer o curso de pedagogia e só agora, em 2021, tudo mudou. Após 36 anos de tentativas, olha só. Ana Maria aproveitou o incentivo de EIDE, único filho com formação superior, e encarou o processo seletivo de acesso à educação superior, PAS 2021, o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA.
A lista com o nome dos aprovados foi divulgada nesta quinta-feira, dia 5, e nela uma grata novidade. O nome de Ana Maria Cabral, de 60 anos, estava entre eles. Olha as aspas aí, gente, a fala dela, né? Eu tenho 60 anos, tenho 3 filhos, vivo uma união estável há 13 anos. No ano passado, meu filho fez a inscrição para o vestibular da UEMA. Minha rotina de estudo sempre foi pegando livro em casa, respondendo textos, lendo obras, mas fazia quando conseguia. Às vezes faltava tempo. Já aconteceu de eu estudar e acabar dormindo em cima do livro, disse Ana Maria. Olha aí a foto da Ana Maria. Ana Maria Cabral foi aprovada no PAS 2021 aos 60 anos no Maranhão. Se a meta ainda precisava ser alcançada, a rotina de estudos então precisou se adaptar. Ana Maria dividia a atenção entre os livros e os plantões de enfermagem. As atribuições como mãe, avó, esposa e dona de casa. Olha aí. O curso de pedagogia sempre foi um curso que eu desejei fazer, porque desde muito cedo eu gosto de ensinar. Isso fez com que eu optasse pelo curso e tive a sorte de receber muito incentivo da minha família. Eu não desisti do meu sonho. No dia da prova, eu cheguei em cima da hora, errei a sala, cheguei uns 3 minutos antes da prova começar. Mas não achava que eu tivesse ido bem. Mas quando meu filho me falou do resultado, pareceu a melhor notícia do mundo, disse a futura pedagoga. A aprovação fez Ana Maria entrar em êxtase, uma felicidade que já reflete nos planos dela como universitária. Fala dela de novo, entre aspas, pessoal. Foi maravilhoso, eu não sabia se eu chorava, gritava, pulava, foi muito bom. É impressionante como a vida da gente muda de um dia para o outro. Minhas expectativas são as melhores possíveis. Eu quero me esforçar para ser uma das melhores alunas da turma, disse. Sabendo que muita gente acaba abandonando o sonho de fazer faculdade ao longo da vida, Ana Maria diz que o segredo é ter força para resistir, persistir e correr atrás. O conselho que eu quero dar para quem ainda não fez faculdade porque acha que já passou o tempo ou porque não tem apoio de ninguém, eu falo para buscar apoio em Jesus, porque Ele pode tudo. Busque apoio em quem lhe dá incentivo. Mesmo se parecer impossível, continue, insista. Se eu não tivesse passado dessa vez, mesmo com 60 anos, eu iria tentar. Se fosse para eu passar com 70 anos, eu ia passar, mas não ia desistir, conta. Tá aí mais a notícia e tem aí a fonte embaixo, né, também da Meio Norte. E aí, pessoal, o que vocês puderam observar aqui? Além da estrutura da notícia, um texto que vai nos incentivar bastante, não é? Por isso que eu quis trazer ele para vocês também, tá? Além de ficar informado, além de saber uma notícia boa, tá bom? Vocês também podem se inspirar, viu, pessoal? Lembra aí da Ana Maria, quando vocês acharem que tá difícil demais, tá bom? Ou pensarem em desistir. Lembra dela, tá? Ela nunca desistiu, com muitas dificuldades que ela enfrentou, ela continuou estudando e conseguiu passar em um vestibular. E se vocês aí continuarem estudando, mesmo sendo difícil, se vocês não desistirem, vocês vão conseguir bem mais cedo que a Ana Maria, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Lembrando aqui mais uma vez a nossa estrutura da notícia, né? O título, um subtítulo, o primeiro parágrafo com as respostas para aquelas perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando, ok? E o corpo da notícia, que é o restante, com mais detalhes, mais informações. Note que essa notícia aqui trouxe já uma foto da Ana Maria, isso também é comum nas notícias, tá bom? Além disso, trouxe também fala da personagem aí da história, né, da Ana Maria, da pessoa envolvida no acontecimento, e um pouquinho mais de informação e até dicas da Ana Maria para quem aí tá tentando também, tá bom? Certinho, pessoal? Mais uma vez diante de uma notícia, de um texto que nos procura informar de um fato, e aí eu trouxe uma notícia boa porque chega de notícia ruim, não é, pessoal? E agora vamos para a nossa atividade, ver se vocês compreenderam direitinho aí tudo que foi passado, tá bom? Presta bastante atenção para a gente conseguir acertar juntos todas as questões. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a leitura da notícia,
podemos afirmar que o fato central do texto é... Olha aí, já trabalhando a nossa habilidade de hoje, né? Identificar ali o fato central, a temática da notícia, tá bom? Gente, todo texto tem um tema, todo texto tem um fato central, todo texto tem um assunto a ser tratado. E aí cabe vocês, alunos, atentos, leitores, a identificar do que esse texto está falando, qual é o tema central dele. E no caso da notícia, qual é o fato central que está sendo relatado nesse texto. Letra A. É a aprovação de uma maranhense sexagenária no vestibular para o curso de pedagogia? Letra B. É a aprovação de uma maranhense sexagenária no vestibular para o curso de enfermagem? É a divulgação da lista com o nome dos aprovados no vestibular para o curso de pedagogia? Ou é o vestibular de pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão? Nota que na notícia vai aparecer vários fatos ali sendo contados, né? Mas o central, a notícia fala exatamente de quê? Qual é o foco principal daquele texto? Qual é o tema? Qual é o assunto principal ali que está sendo relatado, que está sendo contado, narrado aos leitores? Exatamente, pessoal. Quem disse aí que é a aprovação de uma maranhense sexagenária, 60 anos, no vestibular para o curso de pedagogia, acertou. Atenção, podia ser a letra B? Quase, né? Só que ele falou lá no finalzinho curso de enfermagem. Não, ela passou para o curso de pedagogia, que era um antigo sonho dela, tá bom? A letra C, nota, pessoal, que na letra C, ele fala da divulgação da lista com os nomes dos aprovados no vestibular para o curso de pedagogia. Esse fato está sendo contado lá na notícia, mas não é o fato central da notícia, tá bom? O fato central da notícia é falar sobre a maranhense de 60 anos que foi aprovada no vestibular, tá bom? Para o curso de pedagogia. Então, muita atenção a isso. Há várias coisinhas sendo contadas ali, vários fatos sendo relatados, mas o fato central, o tema realmente do texto é a aprovação da maranhense, tá bom? Para o curso de pedagogia. Entendido, pessoal? Na letra D também, ele fala do vestibular de pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão. Isso também é contado lá na notícia, mas não é o fato central, tá bom? Segunda, após 36 anos tentando passar no vestibular, Ana Maria consegue sua tão sonhada aprovação. Que circunstância, olha aí, mais uma vez retomando a nossa habilidade, né? Que circunstâncias propiciaram a realização do sonho da maranhense? E aí? Olha só, após 36 anos tentando passar no vestibular, ela realmente conseguiu. E o que foi que propiciou a realização desse sonho? O que propiciou esse fato central que está sendo narrado na notícia? É exatamente isso que fala lá na nossa habilidade, não é? E aí, para quem disse, o fato de continuar estudando, de continuar se esforçando, tentando todos os anos, de não ter desistido, isso tudo aí foi que propiciou a realização do fato central que está sendo narrado, que está sendo relatado lá na notícia, tá bom? Deu para compreender, pessoal, direitinho? Ótimo, maravilha. Vamos adiante, tá bom? Para dar tempo de fazer tudo. Terceira questão diz o seguinte: qual é a importância do título e do subtítulo da notícia? E aí? Gente, um título ele é importante para praticamente todos os textos, não é isso? O título é ali, eu costumo dizer que o título é a moldura do texto, né? Imagina uma foto, ela é linda, mas quando a gente bota numa moldura, fica mais bonita ainda, né? A mesma coisa que é o título dos textos. Você tem um texto ali maravilhoso. Para ficar perfeito, é só você fazer um título bem criativo. É o que acontece com as notícias, tá? O título da notícia, ele tem uma importância muito grande. É aquela parte do texto que vai atrair o leitor para ler o texto, tá bom? Que vai chamar a atenção do leitor, que é praticamente ele dizer, ó, vem cá, saber o que está acontecendo aqui, tá bom? E o subtítulo também tem sua importância, apesar dele ser facultativo, quando ele aparece, ele tem ali o objetivo de trazer um pouco de mais detalhes sobre o assunto que está ali sendo apresentado no título e na notícia como um todo, tá bom? Então vamos lá. Qual a importância do título e do subtítulo? O título e o subtítulo, eles são importantes porque eles sintetizam, resumem as informações que serão apresentadas ao longo da notícia. O leitor pode verificar antecipadamente se o assunto lhe interessa ou não. E aí, mais uma vez, chama atenção aqui para vocês.
nós temos o hábito de lermos o título e o subtítulo e pronto, né? Mas hoje em dia isso é muito perigoso, porque a gente está diante de muitas notícias falsas, tá? E esses títulos, eles são muito chamativos, gente, eles atraem muito a nossa atenção. E muitas vezes o que as pessoas fazem? Lê o título ali, a manchete de uma notícia, que normalmente é chocante, chama a atenção, as pessoas vão lá e já saem compartilhando, sem nem ler o texto na íntegra, sem nem verificar em outras fontes se aquela informação é verdadeira ou não. E aí é que está o problema, tá bom? Então tenham muito cuidado. O título, ele é importante porque ele vai sintetizar o que tem, as informações ali apresentadas na notícia como um todo. Ele tem sua importância de chamar a nossa atenção para ler a notícia toda, tá bom? Fiquem muito atentos a isso. 4. De acordo com a leitura do corpo da notícia, olha só, o último elementozinho lá, podemos afirmar o quê? Então a gente lê o título, o subtítulo, o lead e lemos também o corpo da notícia. De acordo com o que foi lido no corpo da notícia, a gente pode afirmar o quê? Que mesmo sendo aprovada, Ana Maria não irá fazer o curso, pois se sente muito velha para estudar? E aí, vocês viram isso lá no corpo da notícia? Ana Maria não passou no vestibular antes porque era desinteressada em seus estudos? E aí, pessoal, foi esse o motivo dela não ter passado antes? Se ela não tivesse passado nesse vestibular com 60 anos, ela desistiria de vez do sonho? É dito isso lá no texto? No corpo da notícia? Ou D, o curso de pedagogia sempre foi o sonho de Ana Maria? E aí, pessoal? O que vocês marcariam como resposta correta aí, de acordo com o que a gente leu lá do corpo da notícia? Olha só, dizer que a Ana Maria não vai fazer o curso porque ela se sente muito velha para estudar, isso não é verdade, né? Porque ela fala ainda mais, olha, se eu não tivesse passado com 60 anos, eu iria continuar tentando até conseguir. E ela fica tão feliz que ela consegue imaginar, fazer planos da vida dela universitária. Isso é dito lá na notícia, no corpo da notícia. Dizer que a Ana Maria não passou no vestibular antes porque ela era desinteressada nos estudos é terrível, né? Porque ela fala que passou o tempo todo estudando, a vida toda estudando, e ela só não passou no vestibular antes porque ela tinha que dividir o tempo dela em ser mãe, em ser dona de casa, em trabalhar fora, né? Então, o tempinho que ela conseguia ler, ela estava estudando. Então, não é correto dizer que ela não passou antes porque era desinteressada nos estudos, tá bom? Se ela não tivesse passado nesse vestibular com 60 anos, ela desistiria de vez do sonho? Também não. Lá no corpo da notícia é dito o seguinte: se eu não passar com 60 anos, vou continuar tentando até conseguir, nem que eu passe com 70. Ela fala isso. Então, pessoal, a resposta correta é letra D. O curso de pedagogia sempre foi o sonho de Ana Maria. Tanto é que ela é enfermeira, né? Mas aí, o sonho dela mesmo é pedagogia, tá bom? E aí, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!